Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para a nossa reflexão do domingo. Nós iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24. Nós leremos versículo 13 ao 35. Estamos vivenciando a Páscoa. Hoje, tradicionalmente, nós estaremos aqui hoje pela manhã, deveríamos estar no nosso café da manhã, comemorando a ressurreição, mas Deus não quis assim. Nós vamos falar um pouco sobre alguns aspectos da ressurreição do Senhor Jesus. Diz o texto de Lucas, a partir do versículo 13, diz assim: nesse mesmo dia, os dois deles. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si aquilo que havia sucedido. Enquanto isso, comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, de sorte que não reconheceram. Então, ele lhes perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. Um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que têm sucedido nestes dias? Ao que lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que diz a respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é hoje já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a ele, porém não o viram. Então ele lhes disse: honestos e tardos de coração para creres tudo que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, começando por Moisés e por todos os profetas, que foi o que deles se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez com que iam para mais longe. Eles, porém, constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo o dava. Abrindo-se então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer o partir do pão. Que Deus nos abençoe. Quando Jesus ressuscitou, os guardas foram subornados e as autoridades disseram que eles deveriam mentir quando alguém perguntasse sobre o que aconteceu naquela noite. Daí surgiu uma grande mentira que foi
pregada, que foi divulgada durante muito tempo, e essa mentira perdurou na vida daquelas pessoas. Mas o fato, irmãos, é que Jesus está vivo, e Jesus está vivo no meio de nós, para participar da nossa vida, para cuidar dos nossos temores, das nossas tristezas. Ele sempre está pronto para ouvir, com paciência, para restabelecer as promessas e nos ensinar. Isto sim é realidade. Realidade para ser experimentada e não apenas para ser lembrada na época da Páscoa. A realidade é que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Mas por que nós não percebemos? Porque muitas pessoas ainda não conseguem experimentar do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Podemos destacar algumas coisas. Primeiro, o estilo de vida que optamos. Muitas vezes estamos na proposta de andar com Cristo, mas não queremos conhecer Cristo, não conhecemos Cristo, desconhecemos Cristo. Aqueles homens, apesar de estarem com Jesus, apesar de andarem uma boa parte daquele caminho, a Bíblia diz, o relato diz que eles andaram em torno de 12 quilômetros. Portanto, eles não conheciam, não estavam conhecendo Jesus. Jesus estava vivo, Jesus estava com eles ali, naquele momento. Aí nós podemos pensar, irmãos, que a vida moderna, ou que a vida liberal, ou que a vida ativista, muitas vezes nos leva a não experimentar desse Jesus ressurreto, desse Jesus vivo. Às vezes, percebe-se que Jesus torna-se como se fosse um intrometido. No versículo 14, diz que eles iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E observamos esses discípulos conversando a respeito de Jesus, e eles, porém, não reconheceram, porque eles estavam mais preocupados em viver a sua vida, a sua caminhada, em chegar ao seu trajeto, ao seu destino. Essa reação aponta para o fato e a opção de vida de muitas pessoas. É como se eles estivessem dizendo assim: deixa eu caminhar, deixa eu viver. Jesus, deixa eu viver a minha vida. A vida é minha. A opção. Nós optamos em vivermos a vida sem buscarmos a presença viva do Cristo ressurreto. Resultado é que muitas vezes estamos falando para Cristo que ele já conhece. Às vezes tratamos até mal a presença de Jesus, como aqueles homens dizem no versículo 18, né? Um deles, chamado Cleópatra, respondeu: acho que o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que tem sucedido nesses dias. Às vezes não acreditamos naquilo que já foi prometido para nós, e aqueles discípulos optaram em viver dessa forma, e aí não experimentaram da ressurreição de Jesus, da vida do Cristo ressurreto. Em segundo lugar, nós criamos impedimentos. Jesus está vivo, Jesus, o Filho de Deus, está no nosso meio. A Bíblia fala disso, que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, na presença do Espírito Santo. É Jesus. A Bíblia fala que nós, quando reunimos 2 ou 3, Jesus, Deus, está lá presente em nosso culto, mas nós mesmos criamos impedimentos. Jesus vai sempre respeitar a nossa individualidade. Diz o texto, no versículo 16, que os seus olhos estavam impedidos para reconhecer que Jesus estava com eles. É normal que preocupações, chorar, ficar triste, duvidar de algumas coisas, ignorar algumas verdades
sobre Deus. Isso pode ser normal por causa da nossa própria estrutura, por causa da estrutura do homem, mas cuidado, isso não deve ser empecilho para vivermos a vida com Jesus, para caminhar com Jesus. Muita gente faz disso impedimento à experimentação do Cristo ressurreto. Nada deve ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. Nossa vida torna-se algo medíocre, sem esperança e sem propósito. Aí estaremos envolvidos muitas vezes com as lágrimas do desespero, com a ignorância da própria escritura. Tememos a escuridão, enchemos a nossa vida de dúvida e o ódio, muitas vezes a cegueira, enche nossas vidas e não conseguimos contemplar ou experimentar o Cristo ressurreto. O terceiro impedimento, irmãos, é que não sabemos aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. Aqueles discípulos perderam uma grande oportunidade. Vejam, queridos, andaram cerca de 12 quilômetros com Cristo, só lamentando, só chorando, só mal-humorado. Que oportunidade eles tiveram de experimentar na história, em suas vidas, a presença de Cristo. Depois eles reconhecem tardiamente que Jesus estava com eles, mas agora não dava mais para experimentar aquela oportunidade tão brilhante, tão tremenda que Deus concedeu a eles. Jesus toma a frente, toma a sua posição de Senhor, Ele é o Senhor, mas nós não queremos, não experimentamos, não sabemos aproveitar o senhorio de Deus em nossas vidas. Hoje estamos vivenciando a ressurreição. Cristo está vivo. E Paulo disse que Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou. Louvamos a Deus por essa. Louvamos a Deus por essa bênção, por essa vitória que Deus nos concede. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e nós podemos sim viver ao lado dEle, viver para Ele e experimentar essa graça maravilhosa, porque Ele promete que como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos no último dia. É promessa de Deus para nós. E nesse dia, onde comemoramos a ressurreição de Jesus, estejamos vivendo na certeza que Jesus é o nosso Deus que está no nosso meio. Amém. Seu Filho amado, a me salvar e perdoar.
agradecemos aos queridos que estão contribuindo, das suas contribuições, que atenderam o apelo. Nós estamos sem muito contato e queremos louvar a Deus pela sua vida. Você que já fez um esforço, eu sei que está difícil, e deixou a sua oferta para o sustento do nosso trabalho. E ainda queremos apelar para os irmãos que podem contribuir, que façam isso no sentido de servir a Deus e de contribuir com a sua igreja. Nós vamos orar nesse momento pela sua família e por sua vida. Oremos. Senhor amado, nós te pedimos pelas vidas dos irmãos da nossa igreja, nesse dia tão importante, onde relembramos a ressurreição de Cristo, que seja fato a ser experimentado, a ser vivenciado, a ser louvado, e sempre com gratidão no coração, porque nós temos a promessa de termos também a experimentação da ressurreição em nossas vidas. Nos abençoa, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso país. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.